Eu vou ler agora um livro do Bukowski chamado Pedaços de um Caderno Manchado de Vinho. Eu vou ler a parte sobre a matéria da respiração e do estilo. Pretendia começar esse texto com um pequeno ataque ao gênero feminino, mas como a poeira baixou um pouco no fronte local, serei mais ameno. Mas há 50 mil homens nesse país que dormem de barriga para baixo, por medo de ter suas partes íntimas decepadas por mulheres de olhos e facas afiadas. Irmãos e irmãs, eu tenho 52 anos e um rastro de fêmeas nas minhas costas bastante para preencher 5 vidas. Algumas das moças alegaram que eu as troquei pela bebida. Bem, eu até gostaria de ver qualquer homem enfiar o pau numa garrafa. Claro, você pode colocar a língua ali dentro, mas a garrafa não esboça qualquer reação. Que soem as trombetas, vamos voltar ao assunto. Para abordar o assunto de maneira correta, há de se ter coragem, encontrar a forma, viver a vida e pegar o rumo certo. Hemingway agora recebe ataques da crítica, feitos por gente que nem sabe escrever. Há centenas de milhares de pessoas que acham que sabem escrever. São os críticos, os pés no saco e os que só sabem macaquear o que já foi feito. Apontar para um bom escritor e dizer que ele é uma porcaria ajuda a compensar seu fracasso como artista. E quanto mais o sujeito melhora, mais ele é invejado e, consequentemente, odiado. Hemingway é alvo do escárnio dos jornaleiros do meio literário. Eles não gostaram do fim que ele escolheu. Eu achei admirável. Ele produziu sua própria eutanásia e produziu um pouco de literatura. Grande parte estava muito apoiada no estilo, mas era um estilo que o tornou conhecido. Um estilo que arruinou milhares de escritores que tentaram reproduzi-lo de qualquer maneira que fosse. Quando o estilo está estabelecido, ele é visto como uma coisa simples. Mas o estilo não se desenvolve apenas através da técnica. Desenvolve-se através da sensibilidade. É como dar uma pincelada em uma tela. E se você não está completamente comprometido em vivenciá-lo, o estilo se esvai. O estilo de Hemingway estava de fato se esvaziando, rumo ao fim, de forma progressiva. Mas isso porque ele baixou a guarda e deixou que as pessoas fizessem o que fizeram com ele. Ele, que nos deu mais do que o esperado. Há um poeta de segundo escalão, conhecido meu, que veio à minha casa esses tempos. É um homem culto e é inteligente e deixa as mulheres o sustentarem para que os outros saibam que ele é bom em alguma coisa. É um homem bastante atraente, que está ficando um pouco balofo. Parece bastante letrado e carrega umas cadernetas pretas com ele e lê para você passagens escritas ali. E esse rapaz me disse: Bukowski, posso escrever como você, mas você não pode escrever como eu. Não respondi à altura porque ele precisa desse tipo de autoafirmação, mas na verdade ele apenas pensa que pode escrever como eu. Talento pode ser a habilidade de dizer algo profundo de maneira simples, ou mesmo de dizer algo simples de modo ainda mais simples. Por falar nisso, se você quiser focar suas lentes em um escritor de segunda linha, é o cara que dá uma festa ou faz alguém dar uma festa em homenagem a ele toda vez que lança um livro. Hemingway buscou nas touradas forma e sentido, e coragem e fracasso e movimento. Eu vou às lutas de boxe e corridas de cavalo pelo mesmo motivo. Há um sentimento nos pulsos e ombros e têmporas. Há uma maneira de assistir e registrar que se torna a linha e a forma e a ação e o fato e a flor. E o cão passeando, e a calcinha suja embaixo da cama, e o som da máquina de escrever nesse exato instante. Esse é o melhor som do mundo. Quando você está registrando tudo do seu jeito, do jeito certo,
E nenhuma mulher bonita vale mais do que isso. E nada que você possa pintar ou esculpir vale mais do que isso. É a arte suprema, colocar a palavra no papel. E a razão da importância está toda ali. É a aposta mais elaborada jamais feita. E poucos ganham. Alguém me perguntou: Bukowski, se você fosse dar um curso sobre escrita, o que diria para os alunos? Respondi: mandaria todos eles para o hipódromo e os obrigaria a apostar $5 em cada corrida. O cretino achou que eu estava brincando. A raça humana possui grande habilidade para a traição e para a trapaça, para modificar uma posição. O que sujeitos que querem ser escritores precisam é ser postos numa situação da qual não poderão se esquivar com manobras covardes e vis. É por isso que grupos de pessoas em festas são tão nojentos. Toda inveja e egoísmo e canalice vem à tona. Se você quiser descobrir quem são seus amigos, pode fazer duas coisas: convidá-los para uma festa ou ir para a cadeia. Você logo descobrirá que não tem amigos. Se você acha que estou divagando, segure seus peitos ou suas bolas, ou as bolas de outra pessoa. Tudo isso é relevante. E como suponho, não li nada ainda, que esteja sendo exaltado e criticado nessa edição, devo dizer algo sobre as revistas independentes, embora talvez já tenha dito isso em outro lugar, não me lembro. Revistas independentes são propagadoras inúteis de talentos inúteis. Nos anos 20 e 30 não havia abundância desse tipo de publicação. Uma revista independente era um acontecimento, não uma calamidade. Era possível ver a trajetória dos autores, iniciando nas revistas independentes e seguindo ao longo da história da literatura. Quero dizer, eles começavam ali e evoluíam, se tornavam alguma coisa. Tornavam-se livros, romances, coisas. Agora, nas revistas independentes, as pessoas começam pequenas e seguem pequenas. Tá, sempre há exceções. Por exemplo, lembro de ter lido do Truman Capote pela primeira vez numa revista independente chamada Decade. E pensei, aí está um cara com um pouco de perspicácia, estilo e uma energia verdadeiramente original. Mas no duro, é preciso admitir, as grandes revistas de sucesso publicam textos muito superiores aos das revistas independentes, especialmente em prosa. Na América, qualquer cretino caga incontáveis poemas medíocres, e grande parte deles sai nas revistas independentes. Tralalá, outra publicação. Abram mão, vejam o que vocês estão fazendo. Eu recebo uma porção de revistas independentes pelo correio, sem escrever, sem pedir. Dou até uma folheada nelas. A aridez e a vastidão do nada. Acredito que o milagre do nosso tempo reside no fato de que tantas pessoas consigam escrever tantas palavras que não significam absolutamente nada. Experimente fazer isso qualquer hora dessas. É quase impossível escrever palavras que não façam sentido algum, mas eles conseguem e insistem nisso contínua e impiedosamente. Editei 3 números de uma revista independente. O material recebido era tão fraco que o outro editor e eu fomos obrigados a escrever a maioria dos poemas. Ele escrevia a primeira metade de um poema e eu terminava. Aí eu fazia a primeira metade do outro e ele terminava. Então pensávamos nos nomes. Vejamos, como vamos chamar esse bocó, né? E com o advento do mimeógrafo, todos passaram a ser editores. Todos com grande originalidade, pouquíssimo gasto e nenhum resultado evidente. Um vasto clube de corações solitários de medíocres incansáveis. Isso é o que as revistas independentes se tornaram, com editores ainda piores do que os escritores. Se você é um escritor seriamente interessado em criar arte em vez de tolices, haverá em qualquer época poucas revistas independentes às quais você pode escrever, cujo trabalho de edição é profissional e não pessoal.
Você nasceu para ser escritor, ela me diz. Se dedicasse à escrita toda a energia que dedica às corridas de cavalo, você seria ótimo. Pensa em algo que Stevens me disse certa vez. Sucesso como consequência do esforço é um ideal de trabalhadores da roça. Ou se não foi bem isso, foi algo muito parecido. A escrita chega quando quer. Não há nada que você possa fazer em relação a isso. Você não pode tirar mais escrita de um mortal do que ele tem para dar. Qualquer tentativa nesse sentido deixa a alma em pânico, torna o verso difuso e dissonante. Há relatos que dizem que Hemingway acordava cedo todas as manhãs e perto do meio-dia já tinha o trabalho concluído. Mas embora eu não o tenha conhecido pessoalmente, acho que ele era um alcoólatra que queria se livrar logo do trabalho para poder encher a cara. O que tenho visto acontecer nas revistas independentes com os mais novos e vigorosos talentos é uma primeira aparição interessante. Penso, aqui está finalmente um escritor de verdade, talvez teremos algo de bom agora. Mas o mesmo mecanismo se repete todas as vezes. O novo e vigoroso talento, tendo estourado, começa a aparecer em todo lugar. Ele dorme e acorda com a maldita máquina de escrever a todo vapor. Seu nome está em todos os mimeógrafos do Maine ao México e seu trabalho vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E o pior, continua sendo publicado. Alguém lança um livro dele ou dela e promove leituras na universidade local. Eles leem 6 ou 7 bons poemas do início da carreira e depois todos os outros ruins. Então, temos uma outra revista independente qualquer. Mas o que aconteceu foi que, em vez de se esforçarem para criar um poema, eles se esforçam para conseguir tantas aparições em revistas independentes quantas forem possíveis. Torna-se uma corrida por exposição, em vez de criação. Essa difusão do talento normalmente ocorre entre escritores na casa dos 20 anos, que não têm experiência suficiente, que não têm estofo. Não há como escrever sem viver a vida. E escrever o tempo todo não é viver. Assim como beber não faz um escritor e brigar tão pouco. E embora eu muito tenha feito essas duas coisas, não passa de falácia e de romantismo gasto supor que essas ações farão de qualquer pessoa um escritor melhor. É claro, há épocas em que você tem que brigar e épocas em que tem que beber. Mas esses momentos são realmente anticriativos e não há nada que você possa fazer quanto a eles. Escrever, enfim, pode até virar um trabalho, especialmente se você está tentando pagar o aluguel e a pensão alimentícia com essa atividade. Mas é o melhor trabalho e o único trabalho possível. E é um trabalho que potencializa seu talento para viver. E seu talento para viver retribui, potencializando seu talento para criar. Um alimenta o outro, é tudo muito mágico. Pedi demissão de um emprego tremendamente tedioso aos 50 anos. Me foi dito que eu teria segurança pelo resto da vida. E me sentei em frente a uma máquina de escrever. Não há melhor maneira. Há momentos de completo terror em que você acha que vai enlouquecer. Há momentos, dias, semanas, sem uma palavra, sem um som, como se tudo tivesse desaparecido. E então, tudo vem, e você fuma, e bate, bate, bate nas teclas que rugem sem parar. Você pode levantar ao meio-dia, pode trabalhar até às 3 da manhã. Algumas pessoas vão lhe encher o saco. Não vão entender o que você está tentando fazer. Vão bater na sua porta e sentar numa cadeira e consumir seu tempo sem lhe acrescentar nada. Quando muitas pessoas nulas aparecerem e seguirem aparecendo, você tem que ser cruel com elas, pois elas estão sendo cruéis com você. Você tem que botá-las para correr. Algumas pessoas que são interessantes
por si só, trazem energia e luz próprios, mas a maioria não tem serventia alguma, nem para você, nem para elas mesmas. Tolerar os embotados não é sinal de humanidade, apenas aumenta seu próprio embotamento, e eles sempre deixam um pouco desse peso com você quando vão embora. Então, é claro, as mulheres. As mulheres preferem ir para a cama com um poeta do que com qualquer outro ser. Então, se você é um bom poeta, sugiro que aprenda a ser também um bom amante, pois se trata de um ato criativo em si mesmo, ser um bom amante. Então aprenda. Aprenda como fazer a coisa direito, porque se você for um bom poeta, terá muitas oportunidades. E ainda que não seja o mesmo que ser uma estrela de rock, as mulheres virão como consequência. Então, trate de não desperdiçá-las, como os roqueiros as desperdiçam com suas performances mecânicas e medíocres. Faça as mulheres perceberem que você está realmente ali. Assim, é claro, elas continuarão comprando seus livros. E basta de conselhos por hora. Sim, ganhei $180 no primeiro dia da temporada. Perdi 80 ontem, então hoje é o dia que fará a diferença. São 10 para as 11. O primeiro páreo será às 2 da tarde. Tenho que começar a fazer minha seleção de cavalos. Tinha um cara lá ontem com uma máquina cardíaca ligada a ele e estava sentado numa cadeira de rodas. Estava fazendo apostas. Se colocarem o cara num asilo, ele morre. Morre numa noite. Vi um outro cara, um cego. Deve ter tido um dia melhor do que o meu. Tenho que ligar para o Quagliani e contar a ele que terminei esse texto. Esse é um verdadeiro filho da puta. Não sei como consegue tocar as coisas e ele não quer me dizer. Eu vejo nas lutas de boxe com uma cerveja na mão e uma aparência bastante tranquila. Fico me perguntando qual é o esquema dele. Esse é um que me deixou encucado.